Fala investidora, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo Maxi Renda, aqui ver o relatório de abril de 2021 do fundo, fazer alguns comentários, ver alguns principais pontos da carteira do fundo, quanto vai render aí, quanto rendeu de rendimentos para esse mês e fica aí ligado para a gente poder ver os pontos principais desse fundo. E bom, o fundo Maxi Renda aí é o maior fundo imobiliário em número de cotistas, tá? Da Bolsa de Valores. A gente pode ver aqui que ele tem 375.838 cotistas. Isso pode se dever aí ao valor patrimonial da cota, que é bem baixo aí. Se a gente for comparar com outros fundos imobiliários, esse fundo é bem mais barato, né? Nominalmente mais barato, porque os outros fundos imobiliários costumam ser vendidos aí na casa dos R$ 100, mais ou menos. Esse aqui é vendido na casa dos R$ 10. Lembrando que esse valor aqui é o valor patrimonial da cota, tá? Não o valor de negociação. Já o valor de negociação, a gente pode ver que o fundo está com o valor atual de 10,49, ou seja, está sendo negociado um pouco acima aí do seu valor patrimonial, como a gente viu que é R$ 10,02, tá? Mas pagou um dividend yield interessante aí nos últimos 12 meses, 8,2%, e o mínimo que você poderia ter comprado esse fundo seria R$ 10,19 nas últimas 52 semanas, tá? Mais ou menos aí um ano, como a gente pode ver por aqui nesse gráfico. O fundo aí veio de 10,42 lá no dia 25/5 do ano passado e hoje está sendo negociado aí a 10,49, meio que está lateralizado, tá? Entre altas e baixas aqui, não saiu muito do patamar que estava ano passado nessa mesma época. Voltando aqui para o informe do fundo, qual que é o objetivo desse fundo? É oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debêntures, LCIs, LHs e cotas de fundos imobiliários e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Então, esse fundo ele não é só um fundo de papel, ele pode ser considerado um fundo híbrido porque ele investe em mais de um tipo de investimento. Desculpa a redundância aí, mas ele investe, ele aplica seus recursos em mais de um tipo de investimento. Tá, o patrimônio líquido do fundo aqui a gente pode ver é 2.272.792.687, bem específico aqui, eu quis falar. A quantidade de cotas está aí em 226 milhões. Se a gente for ver aqui, tem um asterisco, por quê? Porque está contemplando as cotas emitidas aí no âmbito da 7ª emissão de cotas do fundo. A gente pode ver aqui, ó, a subscrição, ou seja, a emissão da cota, foi aqui nessa época de março desse ano, tá? A Datacom era 9/3, fim de subscrição foi aí dia 25/3, e a incorporação foi agora nesse mês, dia 13/5, tá? O valor base para participar da subscrição foi R$ 10 e o percentual, ou seja, o quanto você poderia comprar baseado no número de cotas que você tinha, era de 25%. Aqui só para informar, o gestor é a XP Vista Asset Management, tá? Então é o braço de gestão de fundos aí da XP. Só para falar sobre isso, a gente entende que a XP tem muitos clientes, então não só o valor patrimonial da cota baixo, mas o fato da XP ser a gestora desse fundo, eu acho que são bons motivos aí para ele ter um número de cotistas tão alto e uma liquidez tão alta aí, como a gente vai ver agora. Então a gente vê aqui a liquidez do fundo. Em abril, aqui março, abril, atingiu patamares aí na casa aí dos 6.817.000 de volume médio diário. Então a gente pode ver que o volume médio diário é bem alto, né? Tem uma liquidez bem grande esse fundo. Então aqui a gente tem o volume médio diário, aqui a cota patrimonial e aqui a cota de negociação. O fundo teve um aumento no número de cotistas, aí na sua base de cotistas, são mais de 375 mil cotistas, que é um aumento aí de 6% com relação ao mês anterior. Aqui, o objetivo de alocação do fundo. Então, 80% do patrimônio líquido é em CRIs com bons nomes de crédito. Tá? O que são CRIs? CRIs são aí certificados de recebíveis imobiliários. Tá? Então, é um título de dívida
emitido por securitizadoras. E aí, como é que funciona isso, né? O investimento em CRI, ele funciona como um empréstimo. Então, o fundo tem um capital, ele faz esse empréstimo ligado a um emissor ligado ao setor imobiliário, e em troca o fundo recebe o dinheiro corrigido por uma taxa de juros em uma data futura, né, específica. Tá, então vamos supor que uma rede aí de mercados, por exemplo, precisa de 10 milhões de reais para desenvolver algum imóvel. Aí daria para financiar e tal, mas talvez os custos envolvidos fossem um pouco maiores do que os de um CRI. Então, eles vão, emitem um CRI através dessas securitizadoras e colocam como garantia alguns imóveis que o mercado talvez tenha. Funciona como um empréstimo com garantia somente para o setor de imóvel. Então, 80% do patrimônio líquido do fundo está em CRIs, CRIs, com bom nome de crédito, e até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras. Então, vamos dar uma olhada aqui no fluxo financeiro do fundo. A gente teve 17 milhões de reais de receita em abril, nos últimos 12 meses foram aí 159 milhões de despesas. Essas despesas aqui são despesas imobiliárias, tá? Então, vinculadas diretamente aos imóveis. Então, por exemplo, a IPTU, a água, energia, condomínio, seguro, etc. E a gente tem despesas operacionais também, que são relacionadas ao fundo, tá? Como taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária, advogados, enfim, várias outras taxas que o fundo tem que pagar. E aí, no fim do mês, 15 milhões 519 mil de resultado, e o rendimento distribuído ficou em 15 milhões 629 mil. Tá? É uma distribuição média de 8 centavos por cota. Aí você me pergunta, mas como que o fundo teve um resultado menor do que o que ele distribuiu? Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles podem fazer algum tipo de reserva do caixa durante os meses, tá? Mas eles têm que distribuir obrigatoriamente 95% do que eles têm de lucro até o final de cada semestre. Então, pode ser que tenha tido aí uma reserva, mas como a gente vê aqui no primeiro semestre de 2021, o resultado e o rendimento distribuído são exatamente iguais, ou seja, o fundo distribuiu qualquer reserva que ele tivesse feito, e a gente pode ver que a média aí foi de 8 centavos por cota no primeiro semestre e de 0,72 em 12 meses, ou seja, tem tido um aumento aí no valor da distribuição média do fundo. Com relação à liquidez do fundo, ele esteve presente em 100% dos pregões, um volume negociado muito bom, aí de 136 milhões de reais, foram 292 mil negócios, e a carteira girou em 7,15% só em abril de 2021. Então, a gente vê que é um fundo, dá para entrar, dá para sair dele muito fácil, comprar e vender muito fácil, tem uma liquidez excepcional, até porque é o fundo com o maior número de cotistas no Brasil. Resultado financeiro aqui e distribuição por cota nos últimos 12 meses, a gente pode ver que o fundo saiu lá de maio de 2020 com 0,07 centavos aí de distribuição por cota para 0,08 centavos em abril de 2021. Vamos dar uma olhada rápida aqui no portfólio do fundo. O portfólio por classe de ativo, como eu falei, CRIs 62% caixa. Depois da emissão, o fundo está com bastante caixa. Permutas financeiras são 11%, outros FIIs 2%. Aqui por ativo objeto, então residencial 26%, crédito corporativo 25%, comercial 24%, e caixa 25% também. A gente pode ver que o fundo é bem diversificado no tipo de investimento que ele tem. Aqui outro destaque, a distribuição do portfólio por indexador, 42% do fundo é de CDI, 46% IPCA, e aí a gente tem 5% de GPM, 2% de 10% pré, então é um pré-fixado a 10%, e 3% em outros FIIs. Então, a carteira de fundos imobiliários encerrou aí o mês de abril com saldo de 50 milhões. O fundo está investido em alguns outros fundos imobiliários. Aqui, como a gente pode ver, o SPVJ11, HBRH11, o RUSP aqui, ó, ROOF13 e o BRCR11 são os fundos imobiliários em que o MXRF investe. Com relação aos certificados de recebíveis imobiliários, aqui a gente tem indexadores dos CRIs, né, dos CRIs, CDI mais, IPCA mais e os outros tipos de indexadores.
Por setores da economia, a gente vê que o fundo também é bem diversificado, tá? Então, ele tem 43% em residential real estate, é muito chique isso em inglês, né? Mas eu vou traduzir para vocês aqui. Residential real estate são propriedades residenciais, tá? Malls são shoppings, food retail, varejo alimentício, 13% aqui nos CRIs do fundo. Healthcare, nada mais é do que saúde, a parte de saúde, chemicals, aqui 6% é a parte de química, tá? A empresa, indústria química, e outros, others, 12%. O vencimento e o duration, outra palavra em inglês, mas eu vou explicar para você. Ficar tranquilo, ficar tranquila, tá? O vencimento, a gente sabe o que é, né? O vencimento aí dos CRIs. Aí a maior parte dos CRIs vencem depois de 2028, que é muito bom, 53%. A gente sabe que são dívidas relativamente longas. E o duration, é o prazo médio de recebimento dos fluxos de pagamento aí dessas dívidas dos CRIs. Então a gente vê também que a partir de 2022, 23, 24, 25, está bem distribuído aí pelos próximos anos. Aqui a gente tem a composição da carteira, você pode ver que o fundo é muito diversificado mesmo, assim, com relação aos CRIs, tá? Então aqui a gente tem todas as informações do código, a securitizadora, quem que está devendo o fundo, então a securitizadora, o devedor, a emissão, quantas cotas aí, a quantidade que esse fundo tem, o volume, o duration que eu já te expliquei agora há pouco, porcentagem do patrimônio líquido, quando que o fundo adquiriu, o vencimento, qual que é o indexador desse CRI, a taxa de emissão e a periodicidade aqui. Tá? Então, a gente tem todas essas informações, são muitos CRIs, eu não tenho como fazer um vídeo tão longo assim, então vamos passar aqui para a próxima parte do vídeo. Aqui a composição da carteira, eles colocam um detalhamento dos ativos. Aí eu não vou me estender muito, mas só para destacar alguns dos ativos, alguns dos devedores, desculpa. Então, a Prevent Senior, a DASA, o Oba Hortifruti, a gente tem o Grupo Pão de Açúcar aqui, a Elbor. Você vê que são devedores grandes até, o Iguatemi Fortaleza, Tecnisa, Vitacom. Vários desses devedores, inclusive, têm ações negociadas na Bolsa, tá? A Elbor de novo aqui, a Uinc, Vitacom de novo, o Grupo Pão de Açúcar, a Even, tem ações negociadas na Bolsa. Pode ver o Banco do Brasil, Saí, M. Dias Branco, também duas empresas com ações negociadas na Bolsa. Pode ver que são vários e vários devedores diferentes. A Cogna Educação, também ações negociadas na Bolsa. BR Malls também, Cirela também. Tá? Então, são vários tipos de devedores diferentes. Então, é basicamente isso. Esse foi o relatório gerencial de abril do MXRF. Conta aí nos comentários se você tem esse fundo em sua carteira. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo. Só estou mostrando algumas informações atualizadas sobre o fundo. E se você quiser ver mais vídeos como esse, se você gostou do canal, se identificou aí como um pequeno investidor, assim como eu, que está aprendendo também, se liga nos próximos vídeos. Nos vemos amanhã. Tchau.